Nessa aula vamos estudar medidas de massa. Vamos entender por que para algumas coisas medimos com quilos e para outras coisas mais leves medimos com miligramas. Vamos lá, turminha? Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha então nesse quadro que eu coloquei aí na tela, que neste quadro tem as unidades de medida de massa. Até então, nós conhecíamos essas duas unidades aqui. Três. Essas três unidades. A grama, a quilograma e a miligrama. O que a gente sabia, então? Que a grama, ela era a unidade básica de medida. Que se eu pegar a grama, não é a grama de mato, não. Se eu pegar 1 grama e dividir em 1000 pedacinhos, então eu pego uma medida, que eu falo que aqui tem 1 grama. Se eu pegar essa medida e dividir em 1000 pedacinhos, faço muitas divisões, né? Vou fazer aqui só algumas. Faço muitas divisões, ou seja, divido em 1000, ó, esse símbolo aqui é de divisão. Divido em 1000, eu chego no miligrama. Então, eu sabia que se eu pegar 1 grama e dividir em 1000 partezinhas, eu tinha o miligrama. E se eu pegasse 1 grama e ao invés de dividir, eu multiplicasse por 1000 partezinhas iguais, eu chegava no quilograma, certo? Então, a gente já sabia essas 3 unidades, inclusive conversamos sobre elas na sala de aula. O que acontece que é novo que nós vamos conversar? Acontece que existem mais maneiras de dividir o grama. Vamos começar pensando o seguinte: se eu pegar o grama e ao invés de dividir em 1000 pedaços, dividir só em 10 pedaços, eu descubro o decigrama. Ou seja, o que é o decigrama? É o grama dividido em 10 partezinhas. Se ao invés de eu pegar o grama e dividir em 10, eu dividir em 100, eu chego no centigrama, que é o grama dividido em 100 partes. E se eu dividir em 1000, eu chego no miligramas, tá? Se eu fizer o movimento contrário, que é o quê? Pegar o grama e multiplicar por 10 partes, eu descubro o decagrama, que são o quê? 10 gramas, é como se eu pegasse 10 bloquinhos, cada um valendo 1 grama. Se eu multiplicar por 100, eu chego no hectograma, que é a mesma coisa que 100 bloquinhos que valem 1 grama. E se eu multiplicar por 1000, eu chego no quilograma, que a gente já sabe que é o bloquinho com 1000 gramas. Muito bem, essas são as relações. Mas e se eu precisar fazer um negócio que a gente chama de conversão? A conversão é uma transformação. Se eu precisar transformar 1 grama em miligramas, por exemplo, eu falo que isso aqui, ó, é uma caixinha, e essa caixinha, ela tem 8 gramas. Para eu descobrir quantos miligramas tem essa caixinha, o que eu vou fazer? Se cada 1 grama vale 1000 miligramas, eu faço 8 vezes 1000. E aí eu descubro que isso daqui é a mesma coisa que 8 miligramas. Certo? Então, aí, olha lá na tabela que eu fiz aqui em cima. Se eu tenho que, dado uma coisa em grama, e eu quero transformar para decigrama, eu multiplico por 10. Se eu quero transformar para centigramas, eu multiplico por 10 de novo, ou seja, multiplico por 10 vezes 10, que é 100. Se eu quiser
sair do grama e chegar na miligrama, eu multiplico por 10, de novo por 10, de novo por 10, que é a mesma coisa que multiplicar direto por 1000, tá? Isso é a transformação, a conversão de grama em miligrama. Agora, e se eu tivesse que fazer o caminho contrário? Eu queria escrever essas 8 gramas em quilogramas. O que eu vou fazer, hein? Eu quero falar o quanto que é uma caixinha com 8 gramas, inicialmente, vale em quilogramas. Bom, se eu sei que para dar 1 quilograma eu tenho que juntar 1000 gramas, para fazer essa transformação aqui, ó, para quilograma, o que eu vou fazer? Eu faço a divisão. Só que aí, olha só na nossa tabela aqui em cima. Se eu tenho 1 grama e eu quero escrever esse 1 grama em decagrama, o que eu faço? Eu divido por 10. Por quê? Lembra que o decagrama são 10 bloquinhos de 1 grama cada. Então, eu divido por 10 e eu descubro como que isso equivale a 1 decagrama. Se eu quero transformar para hectograma, eu divido de novo por 10, ou seja, podia dividir direto por 100. E aí, eu descubro quanto que vale o peso que foi dado em grama em hectograma. Agora, se eu quiser descobrir quanto que vale o peso em grama em quilograma, eu pego e divido de novo por 100. Então, se eu vou dividir por 100, não, por 10. Se eu vou dividir uma vez por 10, depois de novo por 10, depois de novo por 10, ó, 10, 100, 1000. Eu posso dividir direto por 1000. E aí, eu caio na divisão. Pessoal, vamos combinar o seguinte, essa atividade, como a gente ainda não aprendeu a fazer o algoritmo certinho da divisão, vocês vão poder fazer na calculadora. Aí, vocês vão pegar uma calculadora, que pode ser a calculadora do celular que vocês estão usando, e digitar lá 8, aí vocês vão procurar o símbolo de divisão, que ou pode aparecer assim, ou pode aparecer assim, e apertar ele. E depois, vocês vão digitar o 1, o 0 e o 0, ou seja, 1 e 3 zeros. Divide, então, o 8 por 1000. E quando eu faço isso, olha que legal, o que vai acontecer? A resposta vai dar 0,0008 quilogramas, ou seja, o 8 gramas é a mesma coisa que 0,008 quilogramas. Interessante, hein, professora? Sim. Com isso, vocês conseguem fazer a atividade 9.1 do livro do EMAI, que está lá na página 54. É uma atividade bem simplesinha. A gente só vai completar lá as informações, dizer se você sabe quantos gramas há em 1 quilograma e quantos miligramas são necessários para completar 1 grama. Se vocês entenderam isso que eu acabei de explicar, vocês conseguem fazer. E aí, depois, tem lá que completar as igualdades abaixo. Está falando assim, 8 quilos, eu quero transformar 8 quilos em grama. O que eu faço? Ó, se eu quero transformar uma coisa que foi dada em quilo para grama, eu tenho que multiplicar. Por quanto? Por 10, por 100, por 1000. Multiplico, então, por 1000 e encontro em gramas. Se eu dei em grama e eu quero transformar em miligrama, de novo eu multiplico por 1000, tá? É só essa informação que a gente tem que guardar.